Bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Jesus, ele era o Messias? Respondendo ao comentário do amigo Marcos Paulo, que comentou o vídeo anterior, sobre a questão onde eu refuto, essa afirmação, essa doutrina da morte de Jesus por pecados, tá? No caso, nesse vídeo, você pode acompanhar aqui o comentário dele, que ele diz o seguinte, tá? O Messias morreu porque mostrava o pecado para que aqueles que o aceitassem, que era pecador, parasse de pecar. Mostrou que homens são egoístas, demais para olhar o próximo. Marcos Paulo, primeiramente, quero agradecer a você pelo comentário, pela sua participação aqui no canal, tá? Seja muito bem-vindo. A ideia aqui não é de forma alguma ridicularizar seu comentário, nem o de você, nem de nenhuma outra pessoa, tá? Também quero agradecer ao Derrubando Mitos e a Andréa Rocha e as demais pessoas que vierem estar comentando, tá? Os comentários deles também são dignos de se fazer vídeo, e eu vou estar fazendo. Os próximos vídeos serão referente ao comentário dos dois. Veja bem, esse termo Messias, tá? Esse termo Messias, ele é de origem tanto cultural quanto religiosa dos judeus, tá? Messias, ele vem da palavra Machia, no hebraico, que quer dizer o ungido, tá? Aquele que vai receber a unção, aquele que é ungido, o escolhido, tá? Um exemplo de Messias foi Davi. E Davi, ele foi ungido, tá? Ele ia ser ungido com óleo, com um elemento que o marcasse, tá? Esse que significa o Machias, tá? E no caso, a palavra Cristo, ela não é um sobrenome de Jesus. Ela também é uma tradução em grega da palavra Machia. Só que popularmente no Brasil, em português, nós conhecemos como Messias. Então, é comum qualquer cristão, tanto os cristãos quanto os judeus messiânicos e os adeptos do nome sagrado, eles falarem que o Messias já veio, o Salvador, aquele que morreu na cruz em favor de pecados, aquele que teve o nascimento virginal, tá? Só que assim, se você for estudar a origem dessa ideia do conceito do Messias, ele não é uma coisa que veio do cristianismo, ele é uma coisa que veio do judaísmo. O judaísmo, tá? Os judeus, no caso, dentro daquele contexto da nascença, de onde Jesus, se ele existiu, supostamente viveu e conviveu, ele vivia num período messiânico, tá? Então, por quê? O que acontece? O que seria o Messias? Até então, dentro do contexto do período de Jesus, era alguém que surgiria dentre o povo de Israel, e ele no caso, ele resgataria o povo de Israel de qualquer tipo de domínio estrangeiro, tá? Então ele seria o salvador daquele povo. Então, nada tem a ver essa expressão de salvador, Jesus é o salvador da nossa alma, das nossas vidas, não, nada tem a ver, tá? Se você for conversar com um judeu ortodoxo, tradicional, um judeu que pratica o judaísmo sério, não um judeu messiânico, porque judaísmo messiânico não é tido como um judaísmo sério realmente, tá? Ele vai te informar o porquê que eles não reconhecem Jesus como Messias. Porque o Messias aguardado, esperado, que no caso muitos judeus aguardam até hoje, essa vinda desse Messias, tá? Ele teria que cumprir diversos requisitos. E eu trouxe aqui no esboço, tá? Um pouco acerca desses requisitos. Então, o seu comentário, Marcos Paulo, com todo respeito, o primeiro erro aqui é chamar Jesus de Messias. Jesus, ele não é o Messias. E eu vou explicar aqui agora o porquê que Jesus, ele não pode ser o Messias, tá? E outra coisa, essa questão de que morreu para mostrar os pecados, mostrar o pecado, para que aqueles que aceitassem era pecador parassem de pecar, cara, é uma coisa ilógica também, porque Deus, se realmente existe um Deus que intervém na humanidade, cara, precisa alguém morrer para mostrar algo, certo? Sendo que no próprio vídeo anterior eu falo que o conceito da paga de pecado, que foi primeiramente instituído, é que cada um pagasse pelo seu pecado. Ou seja, se Deus, ele é perfeito, ele já instituiu isso, e ele é imutável, ele não pode voltar atrás, tá? Então, ou seja, você assistiu o vídeo e não entendeu a linhagem de pensamento, o raciocínio que eu apresento lá no vídeo, tá? Então, o foco aqui, eu agradeço mais uma vez o seu comentário,
Só que o erro aqui é chamar Jesus de Messias. Por que Jesus ele não é o Messias? Vamos entender pelos judeus, pelo povo que traz essa ideia do que viria a ser o Messias, alguns requisitos, tá? Ele seria, no caso, o Messias, o Machia aguardado, ele seria descendente do rei Davi através de Salomão. Tá? Só que a descendência dele tinha que ser carnal por parte do pai. Porque se você pegar a sua Bíblia cristã, eu nem estou com a Bíblia aqui do lado, mas se você pegar a sua Bíblia, tá? A descendência da mulher não conta. A semente, a genealogia, ela só vai ter nome de homem. Tá? Como lá no Evangelho de Lucas, Lucas está querendo, não sei se você observar, por exemplo, os evangelhos canônicos que você vai ter dentro da Bíblia, dos 4 evangelhos, só 2 vão trazer a genealogia de Jesus, é Mateus e Lucas. Um lá, se eu não me engano, não sei se é Lucas, ele vai trazer a genealogia de Maria. Aquilo para o judaísmo não tem validade nenhuma. Por quê? Porque a árvore genealógica ela conta da semente, e quem dá a semente é o homem. E Jesus, de acordo com os evangelhos, ele não nasce da semente de José. José, no caso, o dito pai de Jesus, que criou o menino, ele poderia até ser da descendência de Davi. Mas Jesus ele não veio da semente de José, ele veio da semente do Espírito Santo. Né? Ele foi concebido pelo Espírito. Uma coisa absurda também, né? Ou seja, espírito, no primeiro lugar que espírito nem existe. É uma criação, uma invenção humana, tá? Da imaginação do homem. Quanto mais conceber filho por espírito, por uma coisa invisível, tá? Uma coisa que não tem concretibilidade, tá? Não tem um contato espírito e físico. E por causa desse mistério todo é que muitas religiões criam diversos conceitos acerca dessa questão de espiritualidade, tá? Então, primeiro ponto, Jesus ele não pode ser considerado a descendência de Davi pela semente do homem, porque Jesus ele nasceu da Virgem, ele não nasceu da semente de José. Outro ponto aqui, ó, principal, também dos principais, líder espiritual e político militar em Israel. Jesus ele pode ser sim considerado um líder espiritual, até mesmo o maior líder espiritual da história. Só que ele não foi um líder político e militar em Israel, que era um dos requisitos do Messias. Tá? Por quê? Porque até então você tinha ali todo o povo, o povo de Cafarnaum, de Belém, de Jerusalém, da Galileia, de Nazaré, de toda aquela região, tanto do reino de Judá, o reino sul, quanto Efraim, o reino norte, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Tá? E desde lá atrás do Império Babilônico, da invasão babilônica, da invasão pérsia, o povo de Israel, eles foram divididos, o reino foi quebrado ao meio, e nunca mais eles foram independentes. Eles sempre viviam sob o domínio estrangeiro. Então, esse Messias aguardado, ele seria um líder político-militar. Por quê? Porque ele teria que usar da força para tomar o reino novamente a Israel, tá? Outro detalhe também, ele seria casado e teria filhos. Jesus ele foi casado de acordo com os evangelhos bíblicos, independentemente da Bíblia que você usa, uma Peshitta, uma King James, a Bíblia católica, o Almeida Corrigida Fiel, né? Os evangelhos apresentam Jesus como um cara que não tem contato com mulher, né? E inclusive isso, a religião cristã abomina praticamente tudo quanto é tipo de ato sexual. Cria toda uma regra sexual que o cristão deve viver, e até mesmo a ideia do celibatário dentro dos padres da Igreja Católica é baseado nessa ideia que Jesus ele não foi casado. Jesus ele viveu, morreu virgem, né? Com 33 anos de idade. Então, ou seja, dentro dos preceitos das profecias judaicas, o Messias ele deveria ser casado e ter filhos. E Jesus foi casado? E filhos? Ah, eu sou filho de Jesus. Isso é pela fé, pela imaginação, tá? Semente real mesmo. Jesus deixou? De acordo com a Bíblia, não, tá? Outro ponto também, reunificação de Judá e Israel num só povo, tá? Ou seja, lembra que eu falei aqui agora um pouco que Jesus ele seria um líder político-militar, tá? Então, ou seja, qual que seria esse foco? Para ele restabelecer o reino de Israel. Tá? Esses pontos aqui, depois eu vou trabalhar eles em cima das bases bíblicas, tá? Que também é um trabalho muito, né, analisando as passagens bíblicas. Então eu vou trazer aqui, trabalhar cada tema de forma separada.
Mas assim, se você parar para analisar, Atos 1, quando Jesus, Atos 1, se você pegar o livro histórico de Atos 1 no Novo Testamento da Bíblia Cristã, lá fala que os discípulos estavam reunidos antes da partida de Jesus. E os discípulos, eles criam que Jesus era o Messias. Uma das provas que eles aguardavam, não só o povo de Israel, mas até os próprios discípulos, aqueles que andaram com Jesus, é que eles aguardavam a restauração do reino de Israel, né? E eles cobram, Jesus, é nessa época que você vai restaurar, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Jesus fala, Jesus ele desvia a conversa, não compete a vocês saberem nem a hora, nem a data, nem o dia, enfim. Tá? Você pode ver que não somente nessa passagem de Atos 1, mas em outras passagens também, Jesus ele é questionado se ele é o Messias, e quando ele é questionado sobre a reunificação, se ele vai reunir o reino a Israel novamente, que era o que o povo de Israel mais aguardava, para fazer isso eles tinham que tirar o domínio do Império Romano, que tem a ver com essa questão de Jesus ser um líder, o Messias no caso, ser um líder político, militar, ou seja, alguém que vai ter um exército, alguém que vai, por intermédio da força, provavelmente, tirar todo quanto é tipo de domínio estrangeiro, e também, obviamente, após ele retirar qualquer tipo de domínio estrangeiro, unir o reino norte, Efraim, com o reino sul, Judá. Agora eu te pergunto, quando que Jesus fez isso? 2000 anos se passaram. Até hoje, quando que Jesus fez isso? E lembrando que isso aí era uma coisa para a sua época. Tá? Se Jesus ele era o Messias, ele veio há 2000 anos atrás. Pelo contrário, um pouco depois, aquilo lá acabou de vez e só conseguiram... Israel só se tornou um estado novamente agora em meados do século passado. Outra questão também, né, que não poderia deixar de falar, a paz mundial. Tá? Quando que Jesus estabeleceu a paz mundial? Pelo contrário, depois que ele veio, milhares de pessoas morreram no seu nome, foram perseguidas, houve guerra, houve cruzadas, houve o caralho a quatro, velho. Tipo, até hoje você tem conflitos por causa de Jesus, tá? Hoje, se pegarmos o ponto dessa questão dos conflitos, trazer para o nosso país, você vê igrejas degladiando-se com outras igrejas, tá? Então, ou seja, nunca tem paz. As pessoas falam que Jesus é o rei da paz. A pessoa ela cria uma paz imaginária dentro dela porque ela vai numa igreja, porque lá ela diz que conheceu Jesus, ela tem uma paz imaginária dentro dela, tá? Então, é ilusão. A paz que o Messias, o Machia, aguardado, traria era uma paz de nível mundial. E Jesus ele trouxe isso? Seja sincero, ele trouxe. Ah, é que a paz que é interior. Cara, foda-se sua paz interior, cara. O que é interessante, se você analisar o que Jesus falou, de amar o seu próximo, você não tem que ficar pensando somente na sua paz interior. Tem que se pensar numa paz no mundo todo. E Jesus, infelizmente, ele não estabeleceu isso. Gostaria, não só os judeus, mas qualquer outra pessoa. Seria muito bom que Jesus ele conseguisse ter estabelecido a paz mundial. Mas, infelizmente, não é o caso. Então, ou seja, Marcos Paulo, infelizmente, Jesus ele não pode ser considerado o Messias. Eu aconselho vocês tem canais aqui, eu não esqueci agora, alguns canais aqui de judaísmo sério no YouTube, o Kohan Torah, tem um outro também que agora eu esqueci o nome. Eu posso até deixar aqui linkado nos comentários. Os caras tratam de judaísmo de forma séria, tá? Se você não conhece o que é judaísmo, eu aconselho você estudar um pouco o que é o judaísmo, perguntar para um judeu dentro da concepção dele por que eles não creem que Jesus é o Messias. E aí você vai perceber, certo? Mas no demais, eu agradeço a sua participação e se você também quiser comentar os vídeos, enfim, você que está assistindo aqui agora, fique à vontade, os comentários aqui do canal Analisando a Fé pela Razão estão abertos. Dúvidas, críticas, elogios, sugestões, fiquem à vontade, curta a nossa página lá no Facebook, lá. Se inscreva-se também aqui no canal e deixe o seu like. Muito obrigado e paz a todos.